O presidente do Supremo Tribunal Federal disse hoje que pedidos de impeachment contra ministros da corte soam como ameaça. A declaração foi em resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e que foi rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em entrevista na manhã desta quinta-feira para uma rádio, Bolsonaro falou sobre a decisão do presidente do Senado de arquivar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Eu entrei com a ação com o intuito de que o processo fosse avante. Eu nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes, mas que o processo fosse avante. O presidente do Senado, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir, e ponto final. E ele agiu de maneira diferente, né, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga eu estou praticamente sozinho nela. Eu lamento a posição do senhor Rodrigo Pacheco no dia de ontem, mas nós continuaremos aqui no limite, né, dentro das 4 linhas, buscar garantir a liberdade para o nosso povo. Apesar da crítica de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, evitou rivalizar com o presidente da República. Respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão, é natural que tem, porque foi uma decisão que rejeitou um pedido do presidente. Não farei disso também um cavalo de batalha, porque é importante respeitar as posições divergentes, inclusive quando elas nos desagradam. Então, eu tenho muita tranquilidade de manter a boa convivência que tenho com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho absoluta convicção que não é nada pessoal dele em relação a mim, tampouco é nada pessoal meu em relação a ele, mas realmente uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e à luz de critérios políticos que norteiam o processo de impeachment. O presidente do Supremo, Luiz Fux, afirmou, ao comentar o arquivamento contra Moraes durante um evento virtual, que impeachment de ministro do STF tem roupagem de ameaça. Aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. Que o impeachment, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz, exatamente por suas opiniões. O presidente do Supremo também defendeu as decisões contra ameaças ao judiciário. Se um cidadão anuncia que ele já está montando uma operação para invadir o Supremo Tribunal Federal, nós vamos esperar que haja essa invasão? Não, nós temos de agir imediatamente e, a posteriori, mandar os autos para o Ministério Público. As decisões tomadas não resolvem a crise institucional, mas têm potencial para baixar a temperatura nas relações entre o Executivo, o Judiciário e o Senado Federal. O efeito pode ser momentâneo, porque existem vários outros temas que podem provocar atritos novamente, como, por exemplo, as investigações em andamento no Supremo, a indicação de André Mendonça para o STF e os protestos do próximo dia 7 de setembro, que vão contar com a participação de Jair Bolsonaro. No fim da tarde de hoje, o presidente recebeu a visita do ministro da Saúde, representantes da Pfizer e de uma indústria farmacêutica brasileira, que será responsável pela fabricação do imunizante no Brasil.